Ministros do STF decidiram, por unanimidade, suspender as emendas parlamentares e o presidente da Câmara tirou da gaveta um projeto que permite derrubar decisões do Supremo. Começou hoje a campanha de rua com permissão até de carreatas para as eleições municipais de outubro. Mais de 2 milhões de candidatos vão disputar pouco mais de 2.500 vagas no concurso público depois de amanhã. Levantamento do IBGE mostrou que as crianças com até 10 anos de idade passaram a utilizar menos a internet e os idosos estão aderindo ao mundo virtual. Prévia do crescimento da economia apontou uma alta de 1,4% em junho. Presidente Lula diz que Nicolás Maduro está à frente de um governo autoritário e não de uma ditadura. Novo estudo revelou que o asteroide que extinguiu os dinossauros na Terra veio do espaço além de Júpiter. E o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina ganha destaque nos salvamentos, graças à parceria de um policial e um cão de caça. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram hoje, por unanimidade, bloquear as emendas parlamentares sem transparência. A contrapartida não demorou. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, tirou da gaveta um projeto que limita o poder das emendas individuais do STF. Na prática, os ministros do STF referendaram duas decisões proferidas por Flávio Dino. A primeira diz respeito às emendas PIX, que vão diretamente para as prefeituras e para os estados com baixa transparência. E a segunda sobre as emendas impositivas, que pelo rito normal, o governo federal é obrigado a executar até o fim de cada ano. Ficam de fora das determinações apenas obras em andamento e casos de calamidade pública. Nos votos, os ministros ressaltaram que há tratativas para buscar uma solução constitucional e de consenso. Isso deverá ocorrer em uma reunião ainda sem data entre STF, Congresso e Executivo, que servirá para discutir medidas para uma possível flexibilização das restrições. Horas antes, o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, já havia negado um pedido do Congresso Nacional para que as restrições fossem derrubadas. Em resposta ao resultado do julgamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, encaminhou nesta sexta-feira à Comissão de Constituição e Justiça da Casa a proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. A decisão destrava o andamento da proposta, que poderá finalmente ser discutida pela Câmara, 8 meses após o texto chegar à Casa. A PEC foi aprovada pelo Senado em 2023, também em cenário de descontentamento de parlamentares com julgamentos da Corte. Segundo dados da Transparência Brasil, menos de 1% dos 8,2 bilhões autorizados para as emendas PIX em 2024 leva a informação quanto ao beneficiário, prefeituras e estados e como o dinheiro será usado, em que obras, por exemplo. As emendas impositivas já passam de 33 bilhões neste ano, representando mais da metade do total de emendas para o ano. E os valores reservados para as emendas de comissão saltaram de 329 milhões em 2022 para 15,5 bilhões em 2024. Desse valor, 8,2 bilhões já foram pagos. Eu sou plenamente favorável que os deputados tenham o direito de ter emenda. Mas com transparência ou sem transparência? Não, com transparência. O que não é correto é o Congresso, ter emenda secreta. Tem um ditado que diz o seguinte: as pessoas têm facilidade de se acostumar com coisas boas. Então, se o cidadão tem o direito de ter uma emenda de 30 milhões, de 40 milhões, de 50 milhões, diz que tem comissão, que o presidente da comissão tem direito a 300 milhões, 400 milhões. Ora, se isso pode tornar a pessoa, viciada e não querer abrir mão disso. Nos bastidores, no entanto, a cúpula do Senado e da Câmara sabe que terá de negociar para manter um controle sobre as emendas parlamentares. Além disso, líderes partidários reconhecem que a transparência das emendas não é completa e que o STF não irá permitir que esse cenário perdure.
A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou hoje uma operação para fiscalizar com mais rigor os voos da Voepaz. Depois do acidente em Vinhedo, no interior de São Paulo, que completa uma semana, surgiram várias denúncias contra a companhia. A ANAC informou em nota nesta sexta-feira que vai iniciar uma operação assistida com a Voepaz para manter a prestação do serviço em condições adequadas. A decisão foi tomada uma semana após a queda do voo até R-72, que deixou 62 mortos, em Vinhedo, São Paulo, no dia 9, e de um pouso forçado de outra aeronave da companhia em Minas Gerais, nesta quinta-feira. Representantes da empresa e da agência participaram de uma reunião na sede da ANAC em Brasília. O encontro foi fechado à imprensa e não houve entrevistas ao final. Segundo a agência, foram tratadas questões como intensificação da vigilância e monitoramento do serviço da empresa, por meio de parâmetros para evitar anormalidades na operação. A ANAC é responsável por regular e fiscalizar as atividades de aviação no país, como os procedimentos para operação e manutenção de aviões. Mais 12 corpos que estavam no avião da Voepaz chegaram hoje a Cascavel, no oeste do Paraná. Das 62 pessoas que morreram, 28 são da região. E outro avião da Voepaz fez um pouso de emergência em Uberlândia, Minas Gerais. A aeronave decolou em Rio Verde, Goiás, e iria para Guarulhos, em São Paulo, mas teve que desviar a rota por problemas técnicos. As imagens mostram o momento exato em que o avião da Voepaz pousou em Uberlândia após ser desviado por questão técnica. Segundo a empresa, 38 passageiros estavam a bordo e foram reacomodados em outros voos até o destino. Segundo passageiros, a aeronave ATR 72600, de prefixo PSVPA, tinha saído da cidade goiana com 6 horas de atraso. Pouco tempo após a decolagem, o piloto informou problemas técnicos no avião e a tripulação pediu pouso de emergência, momento em que a torre de controle de Uberlândia foi acionada. A aeronave tem 9 anos de atuação e está na malha da Voepaz desde março de 2023. Antes, o turbohélice voou em companhias aéreas da Malásia, da Noruega e da Ucrânia. A Agência Nacional de Aviação Civil explicou, por meio de nota, que houve um problema elétrico na aeronave. A ANAC ressaltou que a ocorrência não se configura pane, mas, por precaução, a empresa informou que a tripulação realizou pouso técnico no aeroporto de Uberlândia. 2 casais que estavam no voo desistiram de seguir a viagem até Guarulhos. Os demais passageiros foram realocados em outro voo, também da Voepaz, que deixou Uberlândia às 10h20 da noite desta quinta. Em nota, a concessionária AENA, que administra o aeroporto de Uberlândia, informou que o aeroporto destinou todos os recursos do plano de emergência para atender a operação. Mas não houve necessidade de ativação e todos os passageiros desembarcaram com segurança. No fim da tarde desta sexta-feira, um avião ultraleve de fabricação caseira fez um pouso forçado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com informações iniciais, a aeronave pousou em um campo de futebol, conhecido como Campo do 15, por volta das 16h30. Segundo testemunhas, o avião estava voando baixo e poucos momentos depois ouviram o barulho da queda. O monomotor era utilizado para propaganda. O piloto sofreu ferimentos leves, mas a aeronave ficou destruída. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. E veja a seguir, mais de 2 milhões de candidatos vão disputar pouco mais de 2.500 vagas no concurso público depois de amanhã. E um levantamento do IBGE mostrou que as crianças com até 10 anos de idade passaram a utilizar menos a internet e os idosos estão aderindo ao mundo virtual. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou um grupo de emergência em saúde pública para conduzir e monitorar as ações referentes à Mpox. A portaria em que define o grupo foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.
Na última quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde decretou novamente emergência internacional pelo avanço da Mpox em países africanos e pela identificação de uma nova cepa, mais grave, do vírus. O grupo de trabalho da Anvisa terá prazo de duração indeterminado e será coordenada por Frederico Augusto de Abreu Fernandes, diretor substituto da 5ª Diretoria da Autarquia e especialista em gestão de saúde coletiva. As atividades do grupo tiveram início ainda na quinta-feira. No mesmo dia, o Ministério da Saúde instalou um centro de operações de emergência em saúde para coordenar ações de resposta à Mpox. Segundo a pasta, a medida tem caráter preventivo, mesmo que casos da doença ainda sejam detectados no Brasil e no mundo. Desde o surto global inédito em 2022, a nova cepa que traz preocupação, chamada 1B, ainda não foi identificada no Brasil, apenas em 5 nações africanas e na Suécia, na Europa. A cepa, da variante B, que surgiu no Congo, tem gerado maior preocupação e é a razão para esta nova declaração da Organização Mundial da Saúde, por ter se mostrado mais transmissível. Mutações fizeram com que essa variante B causasse casos mais graves, inclusive em crianças, o que representa uma apresentação diferente do que observávamos anteriormente. Para a titular da pasta da saúde, isso é um motivo de alerta, monitoramento e preocupação, mas não de alarme. Devemos permanecer vigilantes e seguir as recomendações disponíveis para lidar com essa emergência de importância internacional, considerando a presença do vírus no Brasil. O percentual de brasileiros que usam internet é cada vez maior. O crescimento do acesso pelo aparelho chama a atenção. O celular é o mais usado para acessar a internet no Brasil. Uma pesquisa feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que o percentual de brasileiros que usam a internet disparou entre diferentes grupos da população. Ainda de acordo com a pesquisa, o telefone celular novamente foi o equipamento mais usado para conexão, alcançando 98,8% das pessoas de 10 anos ou mais com acesso à rede. A televisão, 49,8%, microcomputador, 34,2% e tablet, 7,6%. O crescimento em relação ao acesso à internet por meio do aparelho de TV chamou a atenção. Em 2016, um percentual bem inferior de 11,3% usava o equipamento como meio de conexão. Ao longo desse período, o país acompanhou o avanço das plataformas de streaming de vídeo que podem ser acessadas por meio de televisores. Em 2023, a internet é usada em 92,5% dos domicílios brasileiros. O resultado significa um avanço de 1 ponto percentual, que chegou a 91,5% em 2022. A renda média mensal per capita por pessoa nos domicílios com internet foi calculada em R$ 1.914 em 2023. É quase o dobro do patamar registrado nos lares sem conexão, com uma renda média mensal de R$ 1.030. O levantamento do IBGE mostrou que, embora o acesso à internet esteja em alta, crianças de 10 a 13 anos e adultos de 55 anos ou mais passaram a usar mais a conexão. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelou que o percentual de idosos com 60 anos ou mais aderiu ao mundo virtual e cresceu de 24,7% em 2016 para 66% no ano de 2023. Segundo o levantamento, em 2019 e 2023, anos que abrangeram a pandemia, o aumento foi de 21,2%. O objetivo do levantamento é analisar o acesso à internet e a aparelhos como a televisão pelo Brasil. O presidente Lula voltou a criticar hoje a atuação do Banco Central na questão da taxa básica de juros da economia. Segundo ele, a atitude do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, está desagradando o país. A resposta do presidente do banco foi imediata. Se for necessário subir os juros, é o que será feito. Esta queda de braço para ver quem sobe ou segura a taxa básica de juros da economia foi o que deu o norte para o fechamento do mercado financeiro nesta sexta-feira. O dólar terminou o dia em baixa de 0,28%, cotado em R$ 5,46 na venda. E a Bolsa de Valores, que estava para bater um novo recorde hoje, terminou o pregão em baixa de 0,15% aos 133.953 pontos.
Mais de 2 milhões de pessoas vão disputar pouco mais de 2.500 vagas no concurso público no próximo domingo. Os salários para quem passar serão entre R$ 4 e R$ 22 mil, motivo mais do que suficiente para tanta concorrência. As provas do concurso público nacional unificado, o chamado Enem dos concursos, serão aplicadas neste domingo em 2 turnos. Os candidatos inscritos precisam fazer as 2 avaliações, na parte da manhã e à tarde. Os portões abrem às 7h30 da manhã, pelo horário de Brasília. E esta primeira etapa se encerra às 11h30. Os candidatos terão uma pausa para almoçar e, à tarde, os portões reabrem às 13 horas para a última etapa do exame. É necessário apresentar o cartão de confirmação, que é emitido na mesma página onde se faz a inscrição com os dados da conta Gov. Além disso, é obrigatório portar o documento de identidade original com foto. Mas caso o candidato queira levar o documento da forma digital, deverá acessar o aplicativo no momento da identificação, que acontecerá nas entradas das salas. Desde que foi anunciado pelo governo federal em setembro de 2023, o exame sofreu uma série de mudanças, sendo a principal delas no cronograma. Inicialmente, as provas seriam aplicadas no dia 5 do mês de maio, mas foram adiadas 2 dias antes devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Com a alteração da data, mais de 31 mil pessoas desistiram da prova e solicitaram reembolso da taxa de inscrição. O total de inscritos confirmados ultrapassam 2 milhões. Desses, mais da metade são mulheres. Moradores de mais de 5.500 municípios diferentes vão participar do exame, ou seja, apenas 10 cidades brasileiras não tiveram inscritos, o que torna o Enem dos concursos o maior concurso público já realizado no país. Algumas datas do cronograma foram alteradas porque coincidiam com o fim de semana das eleições municipais em outubro e estão disponíveis para consulta no site gov.br. O início da convocação para posse e cursos de formação segue confirmado para janeiro de 2025. O sedentarismo muitas vezes precede a morte. A fraqueza causada por estilos de vida sem atividade física impõe uma carga insustentável ao sistema de saúde e aos cuidadores. A Organização Mundial da Saúde estima que o custo da inatividade física para os sistemas públicos entre 2020 e 2030 custará 300 bilhões de dólares. O sedentarismo no trabalho é um inimigo silencioso. Com atividades cada vez mais automatizadas, muitos profissionais passam a maior parte do dia sentados em suas cadeiras. Esse comportamento afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida de cada um. Estimular a prática de exercícios físicos pode reduzir muito o número de afastamentos, doenças e acidentes do trabalho. Além disso, está provado que pausas para exercícios de força e alongamento aumentam o fluxo sanguíneo, melhoram a função cerebral, inclusive a concentração. No Reino Unido, por exemplo, empresas com mais de 1.000 funcionários gastam cerca de 2 milhões de libras por ano em faltas por doenças. É importante que empresas ofereçam apoio proativo e prático para que os funcionários possam cuidar da saúde e, consequentemente, ter um melhor desempenho no trabalho. Isso pode significar a contratação de um fisiologista do exercício ou de um treinador para ir ao ambiente de trabalho ou até mesmo usar a tecnologia para oferecer sessões virtuais para os empregados. Os programas podem até mesmo transformar a participação em um jogo para criar camaradagem entre os departamentos da empresa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 79% dos trabalhadores sofrem com estresse no trabalho. Desse total, 24% já se afastaram das suas atividades laborativas por causa do estresse. Potencializar os efeitos das atividades físicas com práticas que causem impactos positivos na saúde mental dos colaboradores pode ser uma ótima ideia para reverter esses números. Atividades como yoga, meditação, massagens relaxantes e musicoterapia são bem-vindas e também integram a lista de práticas holísticas que podem ser adotadas por todas as empresas. Hábitos saudáveis no ambiente de trabalho podem estimular mais pessoas
pessoas a mantê-los até a aposentadoria, ou seja, mais fortes, ativas, independentes e sem problemas por mais tempo. E veja a seguir, começou hoje a campanha de rua, com permissão até de carreatas para as eleições municipais de outubro. E o presidente Lula diz que Nicolás Maduro está à frente de um governo autoritário e não de uma ditadura. Os candidatos a prefeito e a vereador começaram hoje a fazer as suas campanhas para as eleições de outubro. De autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, esse projeto de lei complementar foi aprovado na forma de substitutivo apresentado pelo relator, o senador Davi Alcolumbre, que também é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Pelo esse texto, então, aprovado ali pelos parlamentares, será criado o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, para promover justamente a revisão dos termos das dívidas dos estados e também aqui do Distrito Federal. A proposta autoriza desconto, então, nos juros, dá prazo de 30 anos para pagamento, 360 parcelas e abre a possibilidade de os estados, então, transferirem ativos para a União como parte do pagamento e cria também exigências, né? Os estados mais endividados que estão no regime de recuperação fiscal, criado em 2017, também poderão renegociar dívidas junto às instituições financeiras públicas e privadas. Além disso, né, quem entrar no PROPAG terá que garantir ali que o dinheiro economizado será investido de maneira prioritária em educação profissional, técnica de nível médio, em infraestrutura para, então, ali, universalização do ensino infantil e da educação em tempo integral em ações de infraestrutura, de saneamento, de habitação, de adaptação às mudanças climáticas, também de transporte ou até mesmo de segurança pública, né? Os recursos, então, não poderão ser ali aplicados em despesas correntes ou para pagamento de pessoal. Durante a vigência do contrato, será proibida também ali a contratação de novas operações de crédito pelo Estado para o pagamento das parcelas da dívida refinanciada, sob pena de desligamento do PROPAG. Também poderá ser desligado ali do programa o Estado que atrase o pagamento das parcelas por 3 meses consecutivos ou por 6 meses não consecutivos no prazo de 36 meses. As dívidas estaduais somam atualmente ali mais de 765 bilhões, a maior parte, cerca de 90%, diz respeito a 4 estados: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Lembrando que agora, então, esse projeto de lei complementar segue para a Câmara dos Deputados. Todos nós sabemos que o voto é obrigatório no país. Mesmo assim, uma parcela do eleitorado não é obrigada a votar. São cidadãos com até 17 anos e os idosos. Mais de 155 milhões de eleitores e eleitoras estão aptos a votar nas eleições municipais de 2024. Entretanto, desse total, aproximadamente 20,5 milhões não são obrigados a exercer esse direito no Brasil. O voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios para quem tem 18 anos ou mais e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e as pessoas de 16 a 17 anos. As regras estão previstas na Constituição Federal. Segundo as informações sobre o grau de instrução do eleitorado apto a votar no pleito deste ano, 5,5 milhões de pessoas declararam ser analfabetas quando fizeram o cadastro eleitoral ou realizaram atualizações. Analisado por faixa etária, é possível constatar a representatividade do eleitorado mais velho nesse recorte. Cerca de 10 milhões de eleitoras e eleitores têm 70 a 79 anos e aproximadamente 4,8 milhões já passaram dos 79 anos. Entre eles, 203 mil têm mais de 100 anos. Já a faixa mais jovem, de 16 a 17, compreende 1,8 milhões de votantes. As eleições deste ano estão marcadas para o dia 6 de outubro, no primeiro turno, com eventual segundo turno agendado para o dia 27 de outubro, nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Neste pleito, serão escolhidos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.569 municípios em todo o país. A Polícia Federal indiciou hoje o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e mais 4 policiais federais por impedirem o deslocamento de eleitores do presidente Lula durante o segundo turno das eleições de 2022.
eles teriam bloqueado o deslocamento de eleitores, que só foi desfeito com a intervenção do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O presidente Lula voltou a dizer que só poderá reconhecer o resultado das eleições presidenciais venezuelanas depois que forem apresentadas as atas das mesas de votação. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula também afirmou que o governo de Nicolás Maduro não é uma ditadura, e sim é autoritário. O presidente Lula esteve ontem em Curitiba, no Paraná, e deu uma entrevista à Rádio T, onde afirmou que ainda não reconhece o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como vitorioso nas eleições realizadas no dia 28 de julho no país. Lula defendeu que seja estabelecido um governo de coalizão, com participação da oposição, ou ainda que novas eleições sejam convocadas. Se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Maduro, aliado de Lula, foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de 6 anos até 2031, com 52% dos votos na Venezuela. A oposição considera esse resultado fraudulento, reivindicando a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia. Brasil e Colômbia lideram os esforços para resolver a crise pós-eleitoral que levou a protestos que deixaram 25 mortos e mais de 2.400 detidos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro rejeitou a proposta do presidente brasileiro e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de refazer as eleições no país. Estados Unidos, União Europeia e vários países da América Latina exigem uma contagem mais transparente. Os conflitos na Venezuela, quaisquer que sejam, são resolvidos entre os venezuelanos com as suas instituições, com a sua lei, com a sua Constituição. Não pratico a diplomacia do megafone, não a pratico. A líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, rejeitou a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que sejam realizadas novas eleições no país em razão dos resultados contestados do pleito realizado em 28 de julho, que proclamou a vitória do presidente Nicolás Maduro. Corina Machado disse que isso mostraria a falta de respeito da vontade popular. Para mim, propor desconsiderar o que aconteceu em 28 de julho é uma falta de respeito pelos venezuelanos que deram tudo de si e que se expressaram. A soberania popular deve ser respeitada. Durante uma entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta-feira, Lula voltou a insistir que as autoridades eleitorais da Venezuela apresentem as atas de votação para reconhecer o vencedor das eleições presidenciais do país. Teve uma eleição. A oposição falou, eu ganhei as eleições. O Maduro falou, eu ganhei as eleições. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? O presidente brasileiro considera o governo venezuelano de Nicolás Maduro como não um governo de ditadura, mas um governo com viés autoritário. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. A justiça venezuelana é acusada dentro e fora do país de servir ao governo. Maduro está na presidência até o dia 10 de janeiro de 2025, data marcada para que o vencedor do pleito assuma o novo mandato. A União Europeia e mais 22 países assinaram uma declaração conjunta nesta sexta, pedindo a divulgação das atas eleitorais da Venezuela. O texto também solicita uma verificação imparcial dos resultados. A Organização dos Estados Americanos aprovou a resolução e exigiu a rápida publicação dos registros.
Alguns países que fazem parte da lista são Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos e Uruguai. A eleição no país venezuelano aconteceu em 28 de julho e, até o momento, as atas não foram divulgadas e nem verificadas. A temperatura da água na Grande Barreira de Corais, na Austrália, atingiu o recorde. Em 400 anos, 2024 está sendo o ano mais quente nos oceanos. Um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista científica Nature concluiu que o aumento de temperatura coloca em risco a Grande Barreira de Corais. O nível foi o mais alto em comparação a qualquer período nos últimos 400 anos. O branqueamento dos corais provocou 81% de estragos severos no maior recife do mundo. O aquecimento leva ao fenômeno de branqueamento, causando a morte dos seres vivos. A imensa faixa de corais fica ao largo da costa do oeste de Queensland, no nordeste da Austrália, e abriga milhares de espécies marinhas, sendo um importante ponto de turismo e considerado o maior organismo vivo do planeta. Desde 1960 que os cientistas no território australiano têm analisado as temperaturas do oceano no verão. Os resultados determinaram que a temperatura começou a subir por consequência da mudança climática causada pela influência humana. A situação é alarmante. O lar de uma biodiversidade extremamente rica, com mais de 600 espécies de corais e 1.625 espécies de peixes, está num cenário de tragédia. Pelo menos 54 países e regiões sofreram de branqueamento em massa em seus recifes desde fevereiro de 2023, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O Brasil também pode sofrer um branqueamento nos recifes do litoral de Alagoas e Pernambuco, o que ameaça o turismo e a pesca na região. Uma nova onda de calor irá atingir todo o centro-sul do país nos próximos dias. Segundo o IMET, cerca de 17 capitais brasileiras terão temperaturas superiores a 30 graus. A previsão é que comece já neste fim de semana. Após dias de frio intenso, o Brasil pode registrar um recorde de temperaturas elevadas em algumas cidades. Segundo o Climatempo, os efeitos do calor devem começar neste sábado e ir até a próxima quinta-feira, dia 22. A previsão é que a onda de calor atinja boa parte do país. De acordo com os meteorologistas, o fenômeno acontece por causa de uma massa de ar seco e quente que fica parada na região sem se movimentar devidamente e que impede a entrada de frentes frias. Para que seja chamado de onda de calor, é necessário que as temperaturas fiquem 5 graus acima da média por alguns dias. O fenômeno tem ficado cada vez mais comum, principalmente porque está relacionado também com as mudanças climáticas estimuladas pelas atividades humanas. A elevação da temperatura pode chegar entre 5 graus Celsius e 7 graus Celsius acima do normal. As regiões mais afetadas serão o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, a área central do Paraná, o leste do Mato Grosso do Sul e leste do Mato Grosso, com temperaturas de 30, 38 e 40 graus. A umidade também é uma questão preocupante, porque a qualidade do ar poderá ser impactada. As possibilidades variam desde problemas respiratórios e risco de incêndios florestais. E veja a seguir, novo estudo revelou que o asteroide que extinguiu os dinossauros na Terra veio do espaço além de Júpiter. E o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina ganha destaque nos salvamentos graças à dupla formada por um policial e um cão de caça. A ginasta romena Ana Maria Barbossu recebeu nesta sexta-feira a medalha de bronze, que gerou polêmica nas últimas semanas. A Federação Romena de Ginástica contestou a pontuação dada a Jordan Chiles, que subiu ao pódio em terceiro lugar e recebeu no lugar da romena a medalha de bronze.
A ginasta Ena Barbosa já estava comemorando a conquista do bronze pela sua participação na ginástica artística feminina dos Jogos Olímpicos de Paris, quando percebeu que o pódio havia mudado e ela tinha ficado de fora, com 13.700 de nota. A romena Jordan Chiles tinha garantido a terceira colocação sobre sua conterrânea, que conseguiu as mesmas notas, mas ficou atrás por critérios de desempate. Porém, Jordan Chiles, que tinha conquistado a nota de 13.66, pediu a revisão de um movimento de sua apresentação e subiu sua nota para 13.766. Ela quem subiu ao pódio naquele dia. Após a repercussão da reação de Ena, notando que tinha perdido a medalha, a presidente da Federação Romena de Ginástica entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte, alegando que os americanos tinham perdido a revisão da apresentação de Chiles, depois de 1 minuto do lançamento da nota, o que faria a solicitação ser negada. A Corte Arbitral do Esporte revogou os 0.100 dados a Jordan no dia da final e a ginasta caiu para o 5º lugar novamente. Com isso, a corte determinou que a medalha deveria ser devolvida por Chiles, entregue a Ena. Os Estados Unidos tentaram recorrer da decisão, mas sem sucesso. Jordan Chiles lamentou. O VAR semiautomático foi usado pela primeira vez no Campeonato Espanhol. A tecnologia foi adotada nesta temporada para aumentar a precisão nos lances e com direito a um gol anulado por milímetros no jogo entre Celta e Alavés. A primeira vez que o impedimento semiautomático foi aplicado na La Liga causou polêmica. O recurso funciona por meio de um sistema de câmeras e de sinais instalados até na bola, que reconhece se um jogador está em posição ilegal. Recebe o nome de semiautomático porque faz uma recriação em 3D para os juízes e assim eles tomam uma decisão sobre o lance. A jogada que passou para a revisão no sistema aconteceu no fim do primeiro tempo, quando o Celta perdia por 1-0, após o atacante Iago Aspas chutar a bola para o gol. Neste jogo, a arbitragem levou alguns minutos para verificar a recriação e decidir sobre o resultado. O lance foi anulado por conta da ponta da chuteira de Aspas. A ideia era ter utilizado o recurso na temporada passada, mas um problema interno acabou atrasando o processo. O sistema é o mesmo usado na Copa do Mundo do Catar em 2022. O jogo terminou 2-1. A vitória ficou para o Celta graças ao gol marcado por Iago Aspas. Um estudo na Alemanha revelou uma nova teoria para a extinção dos dinossauros na Terra. O asteroide que acabou com tudo teria saído de uma distância além de Júpiter. Evidências coletadas ao longo dos anos sugeriam que a rocha de 10 quilômetros de diâmetro, que caiu na Terra há 66 milhões de anos, provocando a extinção dos dinossauros, pertencia a uma família de asteroides que se formou além da órbita de Júpiter. A equipe de pesquisadores, liderada pelo cientista Mário Fischer, reforçou essa teoria com a ajuda de um elemento raro, o rutênio, que é abundante em asteroides, mas extremamente escassos na crosta terrestre, o que o torna um indicador útil de impacto por rochas espaciais. Entretanto, após analisar a composição do asteroide e comparar com a de outros 5 que caíram na Terra nos últimos 540 milhões de anos, foi notado que ele pertencia a uma classe diferente dos demais, denominada de carbonáceos. Essa classe de rocha é formada um pouco além da localização que antes acreditava ser o ponto de partida do asteroide. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma professora de artes decidiu levar cores e criatividade para as crianças inscritas no projeto Explorando, Produzindo e Criando Tintas Naturais, realizado no Centro de Formação Indígena Antônio Tonani, e está dando certo. Há 6 anos, esta arte educadora aposentada dedica parte do tempo para ensinar crianças que moram nas aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas na reserva indígena de Dourados. As aulas do projeto Explorando, Produzindo e Criando Tintas Naturais acontecem na varanda do Centro de Formação Indígena Antônio Tonani. Esse projeto, eu venho trabalhando ele já há muitos anos, que eu desenvolvo atividade aqui dentro da reserva indígena, em outras escolas, eu já trabalhei aqui também.
porque eu sou professora, né? Agora me aposentei. E agora estou aqui nesse projeto com a irmã Aurora, desenvolvendo esse trabalho aqui. Então, e as crianças sempre, né, eles pedem tinta. E é difícil a gente comprar, né, ter, como é um trabalho voluntário. Daí eu falei assim, não, vamos fabricar as tintas. Daí eu estou fabricando isso, eles amam pintar. Eles adoram desenhar e pintar, é uma das atividades das artes. Fora o papel reciclado que eu trouxe para eles também, as oficinas. Eles adoram, eles gostam muito, eles se deixarem, eles ficam a tarde inteira pintando. As crianças escutam atentas os ensinamentos, para logo em seguida partirem junto com a professora em busca de um dos ingredientes do dia. Na aula de hoje, a tinta foi extraída da terra. Todos os alimentos são retirados da natureza para serem utilizados durante os trabalhos. A terra é então peneirada e em seguida são adicionadas água e cola para então ser transformada em tinta. Essa metamorfose não acontece apenas no papel. Vidas são transformadas através de atitudes simples. Tem que trabalhar as coisas que eles têm aqui, né? Que eles são da natureza deles, que são da cultura deles. Eles trabalham todos os materiais que é trabalhado aqui, cocária, de penas de animais, né? Os colares de semente. E a tinta também eles produzem, tinta de genipapo para pintura corporal, que são os grafismos que eles usam muito, né? Mas não é só isso não. A ideia é, além de explorar a criatividade das crianças indígenas das etnias Terena, Guarani e Kaiowá, também promover a celebração das tradições culturais. Agora, querem saber se eles gostam das aulas? O que você mais gosta de fazer na aula, professora? Desenhar. Eu gosto de pintar. Eu gosto muito de desenhar e pintar. E a intenção é, inclusive, tirar do papel o sonho de uma exposição. Eu tenho interesse agora de fazer o projeto para arrecadar o dinheiro para fazer essa exposição. Eu já até conversei com a irmã aqui para a gente montar uma exposição com os trabalhinhos deles, né? E tem crianças maiores, adolescentes também, que podem estar participando. Eles desenham muito bem. Eles têm uma dinâmica para o desenho demais. Eles olham assim, eles já desenham, porque eles gostam. O olhinho deles brilham, né? Eles têm amor pela pintura, pelo desenho. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina tem se destacado nas ações de busca e salvamento de vítimas. E o trabalho atualmente ganhou um reforço com os chamados binômios. É uma parceria entre um bombeiro militar e um cão de busca. Uma dupla que ajuda a salvar vidas. A performance deles é essencial em situações extremas, treinamentos, horas de ações em conjunto e assim vão se formando os binômios. Homens e cães em sintonia para atuarem pelo grupamento de busca e salvamento de Santa Catarina. Então, desde 45 dias de vida, a nossa relação vem sendo diária, né, através de treinamentos diários. Então, a rotina de treinamento, ela difere de diversas atividades, né, tanto como aqui na parte, dentro do próprio quartel, como a gente diversifica diversos ambientes, né, porque um cão de busca e resgate, ele vai achar uma pessoa que ele nunca viu, num local onde ele nunca esteve, né. Então, é muito importante, desde os primeiros dias de vida, a gente mostrar para esses cães a maior diversidade de ambientes possíveis. Nossos cães, eles moram com a gente, né? Então, o Corpo de Bombeiros Militares, a gente não tem canil. Então, a nossa rotina, ela é diária. Então, ela acorda, ela tem a rotina dela de eu levar ela para fazer as necessidades delas, a alimentação, e após isso a gente vai fazer a programação de treino, né? Tanto na parte de obediência ou como uma parte de busca. E isso é frequente, né? Durante toda a semana, de segunda a sexta, todos os dias a gente tem uma determinada atividade direcionada para o condicionamento dos cães, para eles estarem buscando as pessoas. A gente certificou, porque os nossos cães eles só podem trabalhar em operações reais após serem aprovados numa prova de certificação. Então a gente foi aprovado na prova de busca rural vivo e busca rural restos mortais agora em abril, e coincidiu que deu aquela catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Então a nossa primeira ocorrência já foi direcionada lá ao estado do Rio Grande do Sul. Além do estado do Rio Grande do Sul, aqui na capital, a gente também presta um apoio, a gente já atendeu a ocorrência junto com o pessoal do SOS Desaparecidos, também que nos procuram também para estar buscando essas pessoas que estão desaparecidas também. A formação de um binômio requer dedicação intensa. Desde filhotes, os cães são treinados para responder os estímulos olfativos e desenvolver suas habilidades naturais de busca. O processo começa cedo. Filhotes com maior aptidão, como aqueles que demonstram proatividade ao buscar alimentos, são selecionados
preparados para continuarem os treinamentos. Essa prática de iniciação precoce é fundamental para a eficiência dos cães nas operações de busca. Hoje, para um cão nosso ser empregado em busca e resgate, qualquer que seja o tipo de operação, é necessário ele ser certificado. Então, todos os nossos cães têm certificações nacionais e internacionais. Ou seja, por um cão nosso ser empregado numa operação, ele tem que ter pelo menos 1 ano e meio de vida e ter certificação, ser aprovado nas certificações padrão internacional, né? Existem técnicos, às vezes, estrangeiros que vêm no Brasil. Nós, aqui em Santa Catarina, também temos avaliadores, né, que avalizam cães de Santa Catarina e de outros estados, de modo a ser referência. Então, essa certificação garante que quando o cão, numa busca, por exemplo, apontar que aquela área ali possivelmente tem uma vítima, então a gente vai empregar uma força de homens e de maquinário naquela região numa busca, por exemplo. Então, para ter certeza que essa indicação do cão é verdadeira, a gente tem uma certificação que tem muito mais, né, garante essa assertividade no trabalho. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina conta com uma infraestrutura robusta para o treinamento e manutenção dos cães de busca. O governo do estado fornece alimentação e acompanhamento veterinário. Os batalhões disponibilizam espaços adequados para os treinamentos. Após aproximadamente 8 anos de trabalho, os cães se aposentam das operações de busca, mas muitos continuam a contribuírem com outras atividades, como a sinoterapia, um programa onde cães visitam hospitais, creches e asilos, trazendo conforto a pacientes, crianças e idosos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.